Seja bem-vinda, professora Sâmila. Bom dia, muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença. A professora Sâmila, ela é pedagoga, é especialista em educação básica, é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, também é consultora da área de educação inclusiva, educadora montessoriana e presidente do Adoleta Centro Montessoriano do Desenvolvimento. Ela abordará conosco o tema Educação Infantil, Famílias e Pandemia, construindo laços e desatando nós. Passo agora a palavra para você. Fique à vontade para fazer a sua exposição, professora Sâmila. Obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada com o convite de Nepomuceno. Ao lembrar de uma pandemia, temos que ter em mente que, apesar de toda a situação triste que nós estamos vivenciando, né, de perdas, dos medos, mas nós temos que tirar algo de bom disso, que foi essa coragem, essa vivência, esse amor que todos nós que estamos na educação temos pela profissão. E trazendo o tema, né, que é a educação infantil, a família e a pandemia, desatando os nós e criando laços. Bom, quando a gente fala de nó, a gente pensa logo no barbante, como a vovó lá mostrou no vídeo, ou uma corda cheia de nós. Então, eu trouxe aqui para representar uma corda com alguns nós. E a gente precisa desfazer esses nós dessa corda para alguma utilidade. Eu posso precisar dessa corda para amarrar uma sacola, para amarrar algum material, e ela não pode estar com esses nós. Para que eu possa utilizar essa corda por inteira, da forma que ela veio, eu preciso desfazer esses nós. Pegar uma corda e desfazer um nó é muito fácil. Mas e na vida da gente? Como que a gente faz para desatar esses nós? Porque é o nó que vai se formando ao longo do nosso caminho, são os nós que vão se formando, e somos nós. Nós tentando juntos construir laços para desatarmos esses nós, que são os nós do medo, da insegurança, a dificuldade. E na educação tivemos mais um nó, que foi o desenvolvimento infantil. Como dar continuidade a esse desenvolvimento e como desatar esse nó para que as famílias possam, juntas com a escola, desatar esse nó que é o desenvolvimento da criança. Bom, e aí nós tivemos que substituir, né, desatando esses nós, tirando o medo. No lugar do medo, colocamos a coragem. E aí um desses nós a gente conseguiu desfazer. Coragem, gente, vamos lá. Vamos tirar esse medo, vamos pensar, vamos criar coragem, vamos buscar possibilidades. E aí a gente conseguiu desatar um dos primeiros nós. O outro foi a insegurança. Mas será que vai dar certo? Como que eu vou fazer para levar a educação para casa das crianças? O que eu vou planejar? Como vou planejar? Quem não tem internet? Como que eu vou fazer? E aí veio, no lugar dessa insegurança, nós colocamos mais um pouco de coragem, de otimismo. E a gente foi colocando até mais coisas, né? E colocamos o amor, a credibilidade. E aí a gente foi desmanchando cada um desses nós e as coisas começaram a clarear. A gente começou a conseguir entrar nas casas. Nós começamos a conseguir entender como se daria a continuidade do processo de ensino-aprendizagem do desenvolvimento infantil. E aí, nós tivemos um outro nó para desmanchar, para desatar, que era o nó desse desenvolvimento infantil.
E sozinho a gente não ia conseguir. Só o professor, só o especialista, o supervisor, a secretária de educação, o município, sozinho não ia conseguir. Porque as crianças não estavam com a gente, elas estavam em casa. Então, esse nó, ele trouxe para nós um pouquinho de volta, um pouquinho da insegurança, um pouquinho do medo, a dúvida. Foi onde a gente falou, nós juntos, família e escola, vamos conseguir mais uma vez tirar o medo, a insegurança, a ansiedade, todos aqueles sentimentos ruins junto com a família. E fomos desatando um a um, para que a gente pudesse chegar no último nozinho, que era o nosso maior objetivo, o desenvolvimento infantil, o atendimento às nossas crianças, o atendimento aos nossos bebês. E aí, com toda essa união, nós desatamos mais um nó, que era trazer a educação de qualidade e prazerosa para todas as nossas crianças. Assim como vimos nos vídeos, a alegria da vida de ver aquelas crianças recebendo as atividades e realizando as atividades, e a nossa corda aqui, ó, prontinha para que a gente pudesse construir daqui para frente o quê? Laços. Não nós, mas os laços. Laços de sabedoria, laços de amizade, laços de credibilidade, laços entre família e escola, laços entre escola e profissionais, laços entre município, família. Nos tornamos um só. Entramos na casa de cada um e criamos grandes laços. Aqui com a corda não está muito legal de fazer o laço, não, mas eu tentei fazer um mais ou menos aqui. Criamos um grande laço que nos uniu com grande força e coragem para que a educação pudesse chegar às casas e às nossas crianças. E assim é que funciona, pessoal, a educação. A pandemia, além de todo esse aprendizado que tivemos com as tecnologias, com as novas tentativas, com as possibilidades, com inúmeras tentativas de acertos e erros e busca de melhorias, nós aprendemos que nós não podemos nada sozinho. Nós precisamos juntos desatar esses nós. E a família precisa estar junto com a gente. Sem a família, a escola sozinha não consegue. Então, mais do que nunca, nós precisamos de união. Família e escola juntos para o bem do nosso serzinho. O nosso sementinha que está ali crescendo, que vai brotar, vai dar grandes frutos e vai trazer para nós uma nova sociedade. Que é isso que a gente quer. Para que serve a educação? Para que eu tenho que ensinar o meu pequenininho, desde bebê? Para que eu tenho que sentar ali, colocar uma bacia de água e ficar pegando brinquedinhos? Que sentido que tem nisso? Faz parte do desenvolvimento infantil. E a criança aprende brincando, a criança aprende fazendo. Ela vai para a cozinha, a gente viu ali o menininho, né, fazendo a receita. Ela vai ajudar em casa, ela vai brincar, ela vai construir junto com a família esse afeto, né, da família, da mãe e do pai juntos brincando. Olha o resgate que a gente conseguiu durante essa pandemia, que tenha sido mínimo, que tenha sido pouquinho, mas ele existiu, que talvez antes a gente não tinha, o pai ou a mãe às vezes não tinha tanto tempo de parar e pensar, por que a professora manda tirar o brinquedinho ali com água na bacia, uma colher? Qual que é o objetivo disso? Né? Então, a família também começou a perceber e entender a importância da educação infantil, porque é a base. A gente não constrói uma casa a partir do teto, a gente constrói uma casa a partir da base. E onde que está a base? É na infância, para que a gente possa crescer
forte, né? E por falar em educação infantil, desatando esses nós, a família, junto com a educação, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a criança. Tanto nós, educadores, temos que entender sobre a criança, quanto a família que tem uma criança em casa, não é simplesmente ter um filho, levar para a escola porque é obrigado a ir para a escola. Não. É importante a família saber o objetivo real da escola. Para que serve a escola? Por que existe a escola? Por que eu levo o meu filho para a escola? Por que eu escolho determinado tipo de escola com uma determinada filosofia de ensino? Ou uma metodologia? Então, tudo tem um porquê, um objetivo e uma prática. E a gente precisa entender isso. Então, para a gente entender um pouquinho disso daí, eu quero falar sobre o desenvolvimento infantil. E aí vocês vão começar a ver o trabalho maravilhoso que o município realizou com as crianças de 3 e 4 anos, com os bebês, com os meninos, né, da educação infantil de 5, 6 anos, de 4, 5 anos. Quando chegou na casa, atividades práticas e não folhas de xerox. Vamos colocar aqui o slide para a gente entender por quê? Nós temos aqui uma imagem de algumas crianças, né, carregando bandejas, mexendo na terra, e a última imagem de uma criança já com as letrinhas, o quadrinho. E aí a gente começa a refletir diante dessa imagem, quem é essa criança? O que temos que trabalhar com essa criança? Como a criança se desenvolve? Como a criança aprende? Se a gente observar a alegria estampada no rostinho de cada uma dessas meninas, a gente percebe que o fazer, o se tornar independente, traz essa alegria, essa satisfação imensa de construir a aprendizagem. É assim que a gente aprende, é assim que a gente constrói a aprendizagem. Vou dar um exemplo rápido aqui. Quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, a gente aprende a andar de bicicleta lendo num livro, num manual, ou a gente aprende praticando, caindo, levantando? É assim a educação. É assim que ela deve ser. Eu faço a prática, eu tenho o concreto, depois eu vou para o abstrato. E aí, quando eu chego lá no ensino fundamental 2, no fundamental 1, que eu me deparo com diversidades de textos, de leituras, de teorias, eu já tenho em minha mente, nas minhas memórias, as vivências da educação infantil. Mas ainda assim, falamos de educação infantil, mas ainda assim lá na frente precisamos de prática. Bom, como todos sabem, nós temos vários educadores para hoje, né? A gente diz assim, são contemporâneos, mas não são. Nós temos aí Maria Montessori, temos Piaget, Vygotsky, Reggio Emília, Waldorf, temos agora o Paulo Freire, Emília Ferreiro. São educadores, pensadores, pesquisadores e até mesmo o professor Pacheco, da Escola da Ponte. Quantos anos, gente, eles vêm nos mostrando qual é a verdadeira educação. A gente hoje tem um aliado, que é a BNCC, que está tentando trazer de volta para a gente abrir a nossa mente, virar essa chave e entender realmente, mais uma vez, qual é o verdadeiro papel da educação infantil. E aí eu trouxe essa frase aqui, que eu gosto muito dela, da Maria Montessori, que diz o seguinte, eu vou aumentar aqui para eu poder ler para vocês. Apesar de o homem viver em um mundo cada vez mais rico de estímulos, ele já não tem as mesmas impressões sensoriais. Olha que interessante essa frase de Maria Montessori.
tão antiga e tão atual. Quando ela escreveu essa frase, ela quis nos passar que a sociedade, o ser humano, vivia num momento rico de muitos estímulos, mas as sensações sensoriais eram diferentes. E olha o que está acontecendo hoje na nossa época atual. Temos muitos estímulos, que se a gente observar são visuais e auditivos. Não temos tantos os estímulos sensoriais e de movimento. Por quê? Paramos de frente com uma tela, diante de uma tela. São muitos estímulos. As nossas crianças sabem de tecnologia anos-luz na nossa frente, elas já nascem com o dedinho ali na tela, né? Muita gente fala assim, olha, meu neném de 1 aninho já consegue até passar o dedinho no celular. Isso não é bonito, gente. O seu bebê de 1 aninho, ele precisa de movimentação, ele precisa de movimentos amplos, ele precisa de estímulo sensorial, auditivo, visual, gustativo, tátil, para depois ele vir para a tela, porque uma vez vindo para a tela, gente, é difícil. Bom, então, com essa frase, a gente começa a perceber que a criança necessita de estímulos, mas não somente um tipo de estímulo. Precisamos de estimular o olfato, a audição, a visão, o tato e o paladar. É a partir dos 5 sentidos que vai acontecer a educação. Eu tinha visto aqui nos comentários, bem no início do fórum, alguém colocou alguma coisa de educação inclusiva. Hoje, a gente fala de inclusão e a gente começa a perceber que, para trabalhar com as crianças da inclusão, precisamos despertar e estimular todos esses sentidos. E aí esquecemos que a criança típica também precisa desses estímulos. Então, a inclusão, ela não pode ser separada da educação comum. Por isso que a gente trabalha a inclusão, é todos juntos. Porque a inclusão também não é só para quem tem deficiência. A inclusão é para todos, a inclusão é para nós. Eu, por exemplo, faço parte da inclusão. Eu preciso de utilizar óculos. A minha tela aqui, que aparece para mim, o meu slide, ele está pequenininho, eu não consigo enxergar. Eu preciso de abrir a minha tela para que eu consiga enxergar, ou seja, eu precisei ampliar a visão aqui para eu conseguir enxergar. Então, eu faço parte da inclusão também. Então, a inclusão é para todos nós, né? E a educação dos sentidos faz parte de um desenvolvimento na educação infantil. É isso que Maria Montessori quis nos passar. Pode passar aí, por favor. Bom, a próxima imagem que nós temos aqui é uma cabeça, o cérebro, e a gente vai perceber que o cérebro, ele se desenvolve através dos estímulos que recebemos. Auditivo, olfativo, gustativo, visual e tátil. Eu preciso fazer o estímulo de cada área dos sentidos para que o cérebro possa se desenvolver como um todo, para que eu possa estimular essas habilidades, para que a criança tenha capacidade de aprendizagem. Vamos lá, então. Quer dizer que, na educação infantil, se eu estimular todos esses sentidos, as crianças todas vão se desenvolver igualmente? Não. Umas crianças vão precisar de mais estímulos em determinadas áreas, outras vão ter mais facilidade de aprendizagem em determinadas áreas. Crianças com TDAH, dislexia, descalculia, deficiência intelectual, deficiências múltiplas, somente a aprendizagem auditiva, as crianças surdas, né?
eles não vão conseguir aprender. Eles vão precisar de quê? Do olfato, do tato, da visão, do paladar. As crianças que têm baixa visão, cegos, eles vão precisar de quê? Do tato, da audição, do olfato, do paladar. As crianças com deficiência intelectual, vou falar do modo geral, mas cada uma tem uma particularidade. Elas vão precisar de estímulos táteis, visuais, olfativos e gustativos. Só falar não vai resolver. Não tem aquele ditado que a gente brinca assim, desenha para eu entender? Isso não é mais brincadeira. Isso não pode mais ser motivo de chacota. Ah, tem que desenhar para entender. Não, tem que desenhar para entender sim, é mais fácil. Assim eu consigo entender melhor. Ah, eu preciso que você cante para eu conseguir entender. Eu preciso pegar para eu conseguir entender. Então, gente, a educação infantil, ela traz para nós toda essa possibilidade de estimular cada área para que a gente consiga trazer e descobrir qual é o estilo de aprendizagem de cada criança. Bom, continuando aqui, nós vamos falar agora das percepções que eu acabei de mencionar, né? As percepções táteis, olfativas, gustativa, auditiva. A criança, ela tem uma sensibilidade, principalmente nos dedinhos, na pontinha dos dedinhos, né, na polpa dos dedos, para perceber as texturas, perceber formas, perceber a temperatura. Então, para a gente preparar uma criança, quando a gente fala que a preocupação dos pais, meu filho vai alfabetizar, meu filho vai aprender a escrever, vai aprender a ler, para isso, eu preciso estimular bem essa sensibilidade, esses sentidos, essa capacidade de reconhecimento, através do olfato, através da visão, através do tato, através de todos os sentidos, para que, quando eu chegar no momento da alfabetização, quando a gente fala alfabetização, gente, a alfabetização não é só quando a gente fala de letras. A alfabetização, ela se dá a todo momento. Todo momento que eu estou com o meu bebezinho lá do berçário, cantando uma música, mostrando um objeto em movimento, sentindo um cheiro, pegando lá, né, as brincadeiras como as professoras enviaram nos vídeos, aquilo já faz parte de uma alfabetização, de um conhecimento de mundo. Alfabetização para a vida, né? E aí, quando eu for chegar na fase do desenvolvimento, da preparação para a leitura e para a escrita, essa memória neuromuscular, ela deve ser estimulada. Porque eu só consigo aprender a ler e a escrever se eu tiver capacidade de desenvolvimento de habilidades de memória, de raciocínio, de percepção, de diferenciação, de esquema corporal, de orientação espacial. Aí vem todos os tipos de percepções, né? Tátil, gustativa, olfativa, auditiva, os tipos de memória, auditiva, olfativa, gustativa, tátil. Então, tudo se repete, tudo volta para os sentidos. Então, eu preciso estimular todas as habilidades, utilizando os sentidos para que a criança possa se desenvolver, crescer e aprender, tá? E aí, quando eu trabalho diante desses sentidos, eu estou preparando a criança para uma alfabetização do desenvolvimento da escrita, eu estou construindo uma memória neuromuscular, eu estou enriquecendo o vocabulário da criança, porque à medida que eu converso com ela sobre o objeto, sobre algo que ela está, né, como está nessa foto aqui, a criança de olhos vendados, sentindo um cheiro, para perceber que objeto que está na mão dela, eu estou construindo essa memória neuromuscular. Nessa foto, foi interessante essa atividade, porque nós estávamos
fazendo a criança entender como ela poderia perceber a cor sem a visão. Então, ela pegou um lápis, ela não estava enxergando, ela palpou o lápis, ela cheirou o lápis, ele não tinha cheiro diferente dos demais, ele não tinha formato diferente dos demais. Foi então que eu entreguei a ela uma planta, para ela sentir o cheirinho daquela planta, então ela identificou. O cheiro daquela planta significava que o lápis que estava na mão dela era o verde. O cheiro da laranja fez com que ela assimilasse que o lápis que estava na mão dela era o laranja. O cheiro da banana, o formato da banana, né, no caso a laranja também, fez ela entender que o lápis que estava na mão dela era o amarelo. Então a gente precisa dar esses estímulos também de assimilação, de raciocínio, de percepção. Tudo isso faz parte do desenvolvimento para a alfabetização. Pode passar. Na educação infantil, gente, o objetivo não é exterior, não é somente receber, receber, receber. É muito mais profundo. É necessário que a gente faça com que a criança exercite sua capacidade de observar, de raciocinar, de confrontar, de formar novos conceitos, de decidir, de raciocinar. A educação que Paulo Freire tanto nos, né, coloca, Régio, Montessori, Pacheco, eles nos colocam uma educação de que a criança é o protagonista da aprendizagem. Eu vou como mestre, o professor, que leva o estímulo e a partir do que a criança me devolve é que eu vou reconstruindo o meu planejamento. É a partir da devolutiva, da capacidade da criança, é que eu vou trazer novos conhecimentos, novas possibilidades. Eu não vou pensar assim, vamos, por exemplo, preocupar com um conteúdo, mas eu vou preocupar com o nível do desenvolvimento e a capacidade daquela criança. Se lá na educação infantil, por exemplo, no primeiro período, a criança ainda não sabe cores, nossa, ela não sabe cores. Ela tem dificuldade em guardar as cores. Mas por que ela não sabe cores? Porque então tem uma falha no desenvolvimento da habilidade de percepção de diferença, na habilidade de percepção visual, na habilidade de memória de longo prazo. Então, a gente precisa perceber a criança nesse sentido. Como eu vou trabalhar, o que eu vou trazer de novo para que ela possa concretizar esse aprendizado, mas eu preciso, antes disso, estimular o quê? Uma habilidade. Para que a criança exercite através da repetição, que nós somos professores, a gente gosta de inventar coisas, né? O nosso planejamento, cada semana é um negócio diferente, maravilhoso, é muito gostoso fazer isso. Mas se a gente parar para pensar, o menos é mais para uma criança. Ela precisa finalizar aquela aprendizagem, ela precisa concretizar aquele conhecimento, aquele desenvolvimento, aquela habilidade, através de uma repetição. Não adianta cada semana eu trazer algo novo, sendo que eu não venci aquela etapa. Mas você vai dar isso de novo, professora? Vai trabalhar cores outra vez? Sim, vou trabalhar de novo. Meus alunos não concretizaram e através do estudo, do desenvolvimento das habilidades que eu preciso trabalhar as cores, eu vou repetir novamente. Porém, eu vou dar algo, posso dar algo diferente? Sim, mas o objetivo é o quê? O desenvolvimento de aprendizagem, daquele conceito de cores, de opostos, dentro, fora, em cima, embaixo. E aí a gente pode explorar o desenvolvimento do trabalho das cores, não só com tintas, né, mas com a natureza, com os objetos, com os brinquedos,
com os alimentos. E aí eu vou buscar novas estratégias, porém, vou repetir os exercícios para a gente ter esse desenvolvimento dessa habilidade concretizada. Bom, e aí a gente vê aqui, falando sobre o intelecto da criança, trouxe mais uma frase de Maria Montessori, que o intelecto da criança ele não trabalha sozinho, mas sempre e por parte, e por toda parte, em ligação íntima com seu corpo, e mais particularmente em seu sistema nervoso muscular. E aí, se a gente for pegar lá na educação de Reggio Emílio, de Paulo Freire, de Vygotsky, de Piaget, de Pacheco, nós vamos perceber que eles nos trazem que a criança deve movimentar, experimentar, vivenciar para aprender. Esse sistema nervoso muscular não é só a psicomotricidade. O pegar um utensílio, o despejar um líquido numa bandeja, num copo, o despejar a tampinha, né, lá na banheira, como as crianças fizeram com a colher, é um movimento muscular, é um sistema nervoso muscular que faz com que a criança consiga ter a aprendizagem porque ela movimentou o seu corpo, todos os seus sentidos. É isso que a gente tem que pensar na educação infantil, é trazer esse desenvolvimento através do movimento, da experimentação e da vivência. Pode passar, por favor. Bom, vivendo um período ou uma fase de inteligência, a criança passa, se a gente for ver, né, pelos estudos de Piaget, nós vamos estudar as fases do desenvolvimento. Em Montessori, ela chama de períodos sensíveis. Em Vygotsky, ele vai falar para nós sobre desenvolvimento proximal, desenvolvimento distal, nas zonas de conforto, zona proximal. E aí, nós vamos observar que todos eles, cada um deu um nome para algo que é comum para todos, que é o desenvolvimento, através dos sentidos, respeitando as fases da criança. Sensório-motora, o que seria essa fase sensório-motora? Lá nos bebês do berçário, da creche, a criança, o bebê, ele está no desenvolvimento sensorial, a maior facilidade que ele tem de compreender, de aprender através dos sentidos, e do movimento. É a fase que o bebê quer engatinhar para todo lado, subir, arremessar, descer, colocar na boca. Então, ela está experimentando o mundo à sua volta, através dos seus sentidos e através do motor. Depois a gente entra na fase do pré-operatório, que é dos 2 aos 7 anos, onde a criança começa a ter mais consciência do seu corpinho, começa a ter um maior domínio dos seus movimentos, ela cai menos, ela tem maior equilíbrio, ela não tem total controle, mas ela começa a ter um controle do encaixe, ela já não arremessa mais qualquer brinquedo com uma força, né, sem noção daquela força, ela começa a querer descobrir a brincadeira, os jogos simbólicos, e aí a criança vai começar a perceber e ter esse domínio para que ela entre no período operatório, que significa o quê? Eu aprendi, eu armazenei, agora eu vou utilizar o meu conhecimento, que é quando a gente chama também das funções executivas. Tudo que eu aprendo na escola, eu aprendo para que eu possa praticar na minha vida no dia a dia, nas situações do cotidiano. É para isso que
eu aprendo determinados conteúdos dentro da escola. Não é só aprender, né, no caso dos maiores, né, para tirar uma nota, ou porque vai cair na prova, não é isso. Né? Eu aprendo, eu me desenvolvo para que eu possa conviver, viver em sociedade, ser uma pessoa culta e resolver situações do dia a dia. Pode passar, por favor. E aí a gente vê que quando todos os órgãos, né, estão prontos, todos os sentidos estão bem estimulados, a criança se desenvolveu, ela cresceu, esses órgãos eles se unem e formam o que a gente pode chamar de unidade psíquica. É através dessa unidade psíquica que a criança vai começar a compreender os seus erros, os seus acertos, compreender regras, controlar suas emoções, porque todo esse aprendizado da educação infantil não é só para saber cor, número, letra, formas, tamanhos, é também, como eu disse aqui antes, aprender a conviver em sociedade. A sociedade dentro da minha casa, a sociedade do meu bairro, a sociedade da minha cidade, a sociedade da minha escola, da festinha de aniversário que eu participo, do cinema, do parquinho do shopping. É essa proposta que a gente tem do desenvolvimento psíquico da criança para que ela tenha essa capacidade de conviver em harmonia, em paz consigo e com a sociedade em que ela vive. Então, os períodos sensíveis, as fases do desenvolvimento, os estágios colocados por cada um desses pesquisadores, eles são fundamentais nessa primeira infância, gente. A primeira infância, a educação infantil, ela é a fase determinante para as maiores conquistas do ser humano e ele vai ser fator, o diferencial no desenvolvimento lá na frente. Se a gente pega uma criança, seja ela uma criança com deficiência, seja uma criança com transtorno de aprendizagem, seja uma criança típica, se a gente coloca dentro de uma caixinha e não fazemos nenhum estímulo, não damos a ela essa oportunidade do desenvolvimento, quando ela chegar na sua fase do ensino fundamental ou na fase adulta, ela vai trazer toda aquela janela que ficou aberta, ela vai carregar com ela até para a fase adulta. E ela vai apresentar todas as dificuldades que, se a gente for observar, até nós também temos, que é lá da nossa infância. E aí a gente tem que correr contra o tempo, né? Para minimizar os sintomas, para minimizar as dificuldades. Há alguns casos, a gente fala, né, que vai ser mais difícil, vai ser mais duradouro a longo prazo, mas a gente tem que acreditar também na neuroplasticidade aí do desenvolvimento do ser humano. Porém, cada caso é um caso que deve ser analisado e trabalhado. Mas o que a gente tem que ter em mente é o quê? A infância, ela é primordial, ela é fundamental e necessária. A educação na infância, desculpa, ela é necessária. É preciso que a gente tenha esse valor, é preciso que a gente acredite no desenvolvimento na primeira infância e acredite na educação infantil. Às vezes a gente vê muitas famílias que não querem investir nos filhos nessa primeira infância. Ah, não vou levar para a escola não, porque ele vai ficar lá brincando. Deixa para quando ele tiver não sei quantos anos. Não, gente, é agora. É através do brincar, é através da escola da infância, é que o seu filho precisa de investimento. É através dela que ele vai se desenvolver. Pode passar, por favor. Então, vamos lá.
A educação através dos sentidos é um trabalho do movimento da inteligência. Então, todo tipo de experimentação, como eu já falei aqui para vocês, de atividades de repetição, de experimentação, de vivência, todo esse trabalho vai trazer esse crescimento para a criança, essa maturação e essa capacidade de desenvolvimento das suas funções executivas, tá? Pode passar. Eu vou passar aqui porque esse slide aqui são coisas que eu já falei, então não... Então a gente precisa favorecer para a criança esses esquemas mentais, né? Mais uma vez eu parabenizo o município de Nepomuceno pelo lindo trabalho que vem sendo feito com a educação infantil, com as professoras das creches e dos berçários, pelos vídeos que nós assistimos aqui, as atividades propostas, a gente consegue perceber toda esse investimento, né, no conhecimento que é a educação infantil. O município trouxe, como está falando aqui no meu slide, essa multiplicidade de sensações para a criança explorar, para a criança vivenciar, para ela construir as suas múltiplas aprendizagens. Pode passar. Para entender um pouquinho aqui sobre a mente humana, né, ela possui várias propriedades, como, por exemplo, a imaginação, capacidade de retenção, a capacidade de sintetizar, de extrair do ambiente os conhecimentos. A criança faz uma leitura do ambiente em que ela vive, ela carrega com ela esse ambiente, ela traz para o emocional, ela traz para o comportamento dela toda essa aprendizagem do ambiente. Como eu disse para vocês, é o alfabeto da vida. Cada vivência que ela tem dentro da sua casa, na sociedade, no grupo em que ela está, ela carrega consigo aquela vivência, aquele aprendizado para a vida dela. E isso vai construindo um ser humano também. A educação infantil, ela traz os espaços de aprendizagem, que a gente chama, né, de sala de aula, poderia ser chamado de espaços de aprendizagem, porque a criança vai para a educação infantil para que ela também tenha esse ambiente alfabetizador, esse ambiente que vai trazer para ela, vai favorecer a ela essa aprendizagem de formação de conceitos, de aprendizagem, da imaginação, do raciocínio, extrair daquele ambiente prazeroso algo de bom, afetuoso, que ela vai carregar para a vida dela e que vai construindo aquele serzinho que vai se tornar um grande cidadão, né? Então, a gente vê que a nossa mente, ela é capaz de criar limites, ela é capaz de criar caminhos ilimitados, ela é capaz de nos dar força, como ela é capaz também de deixar os nós, né? Ela também é capaz de falar, esse nó eu não consigo desfazer. Não, a nossa mente, a gente precisa acreditar, estimular esse grande órgão que é a nossa mente, para que a gente tenha um desenvolvimento amplo de uma criança, de um ser humano, né? Pode passar, por favor. Então, o professor, ele vai sempre buscar, assim como vocês têm feito perfeitamente, lindamente, buscar caminhos, buscar oportunidades, buscar materiais, formas de ensinar e aprender juntos, para que o professor possa transferir, que ele possa ter essa troca com a criança. E aí, gente, quando a gente para e observa a criança realizando aquela atividade, o que a gente faz? A gente admira, o professor para e fica, nossa,
Que coisa mais linda. A nossa interferência com a criança, ela tem que ser de laço. A nossa interferência no aprendizado, ela não pode ser um nó. A gente não pode criar esse obstáculo. Nós vamos admirar que a inteligência, o desenvolvimento, a gente aprende amando. E é observando a criança que a gente vai buscar novas estratégias. Isso é educação infantil. Pode passar, por favor. Agora eu vou ler um poeminha para a gente falar, dar uma colorida, né, nisso tudo aqui que eu falei. Sobre a educação dos sentidos, que faz parte da educação infantil. As cores brincam de esconde-esconde. Azul, amarelo e vermelho são amigos de verdade. O azul passeia no céu e no mar. O amarelo está no dia ensolarado. E o vermelho, então? Está na maçã, no morango e no coração. Quando estão juntos, é a maior confusão. Brincam de esconde-esconde, na maior animação. O vermelho e o azul acabam de sair e no lugar deles chega logo o roxo para confundir. Quando volta o vermelho e com o amarelo vai se juntar para melhorar a brincadeira, chega o laranja para encantar. Já querendo brincar também, amarelo e azul correm alegremente e confundindo todo mundo, vem chegando o verde sorridente. E o pintor grita desesperado: onde estão o vermelho, o amarelo e o azul? Pare de confusão! E todos juntos gritam: estamos aqui! Pois não! Esse poema da professora Graça, ele ilustra aqui para nós a nossa vivência, a nossa educação infantil. É uma mistura de cores, uma mistura de sabores, uma mistura de estímulos que vão trazer para nós, juntos, desatando esses nós, formando esses laços e gritaremos juntos: estamos aqui, juntos pela educação infantil, juntos pelo desenvolvimento das nossas crianças. E para fechar, eu trago a última imagem com uma frase que eu amo muito e que também resume a nossa conversa aqui de hoje. Nenhuma descrição, nenhuma imagem de nenhum livro podem substituir a vista real das árvores em um bosque com toda a vida que acontece em volta delas. Quer dizer que vivenciar, experimentar a prática, os estímulos de habilidades vão ser muito mais prazerosos, vão trazer mais resultados do que simplesmente eu apresentar atividades de blocos, vamos dizer assim. Eu preciso fazer a criança viver. Isso é educação infantil. A alegria da vida, trazer para a criança a vida. É isso que essa mocinha que está aqui na foto é a minha filha Isabela, a grande inspiradora da minha caminhada educacional pela educação inclusiva. Ela tem síndrome de Down, está com 8 aninhos e ela que transformou essa educadora que eu sou hoje. Quero agradecer mais uma vez a todos presentes, agradecer a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, já estou ficando até emocionada. Então, eu agradeço muito pela credibilidade e pela oportunidade.
Tá, muito obrigada. É um prazer conhecer vocês. Mesmo que de longe, né? Eu gostei demais. Muito bom. E aí eu gostaria, né, em nome do fórum, de agradecer, então, todas as pessoas, lembrar novamente o nosso convite, dia 30/9, coloquem na agenda de vocês nosso próximo encontro em Guaxupé, aqui pelo nosso canal. Então, prestigiem, convidem mais pessoas para que assim nós, para assim como nós, né, que reconheçam a importância da educação infantil, que defendam o direito da criança a uma educação de qualidade e que também sejam protagonistas de ações, tanto no lugar de familiares, de educadores ou de defensores de uma sociedade mais humana e de direitos para todas as pessoas. Muito obrigada, um abraço, se cuidem e nós continuamos aí em prol da educação infantil. Um beijo para todos. Tchau.